Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 23ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje a liturgia põe diante de nós o nome dos 12 apóstolos de Jesus. É interessante a gente entender, que muita gente, eu acho que tem dificuldade com isso. Os apóstolos de Jesus são discípulos de Jesus, mas nem todos os discípulos de Jesus são apóstolos. Não sei se vocês conseguem compreender essa distinção, né? Os apóstolos de Jesus só são 12 e os discípulos de Jesus são muitos. Só de uma vez Jesus enviou 72, né? Então, a gente tem que distinguir discípulo de apóstolo. Repito, todos os apóstolos de Jesus são também seus discípulos, mas nem todos os discípulos de Jesus são apóstolos. Então, passada essa explicação, gostaria de chamar a atenção de todos para vocês verem que o Evangelho deixa claro o nome de cada um deles. E é interessante você perceber que cada um deles tem suas qualidades, mas também tem suas limitações. E é interessante a gente também perceber que até hoje, os discípulos de Jesus, nós somos assim. Temos nossas qualidades, mas também temos nossas limitações. E infelizmente, às vezes nós nos comportamos, vocês me perdoem, é com muita caridade, às vezes nós nos comportamos como se nós fôssemos perfeitos. E a igreja é a comunidade dos perfeitos, dos imaculados, dos que não erram, dos que não cometem nenhum tipo de pecado, dos santos. Que bom seria se fosse assim, mas não é. Então, as pessoas às vezes chegam para a gente e falam: nossa, aquela pessoa está lá sendo ministra. Nossa, aquele fulano está lá, é da Legião de Maria, do apostolado. Nossa, aquela pessoa entrou por enquanto casais, enfim, começam a julgar as pessoas. E nós todos estamos nesse itinerário, buscando a santidade, buscando ouvir Jesus como as multidões acorriam até ele, para sermos curados de nossas doenças, do corpo e também da alma. Mas, eu vou dizer para vocês com muita caridade, se tem uma coisa que afasta o nosso povo de buscar a Jesus, somos nós mesmos. São os nossos julgamentos, nossas condenações, que não tem jeito. Se a pessoa não andou direito, o passado da pessoa condena ela. Se os outros conhecem esse passado, coitadinho dessa pessoa, tá lascado.
vai viver toda a vida sendo julgado por conta do seu passado. Mesmo que mudou de vida. Porque se mudar de vida, fala, fulano tá assim agora. Porque de primeiro, só eu que sei como é que era. Então a pessoa, mesmo convertendo, ainda é julgado pelos outros. Se tem alguém que está na comunidade, que está lá participando e talvez não tem nada que condena ela, então todo mundo já começa a dizer, fulana, isso aí tá dando de santinha, mas vai saber. Fulano tá dando uma de santinho, mas vai saber, né? Então todo mundo julga os discípulos de Jesus. E não poderia ser assim. Todos nós temos telhado de vidro. Todos nós carregamos em nossas vidas tesouros em vasos de argila. Então nós não podemos julgar e nem tampouco condenar ninguém pelos erros cometidos no passado, pela vida dessa pessoa. Se essa pessoa buscou a Deus, que beleza. E aí a gente tem que entender isso. Essa pessoa buscou a Deus. Reparem vocês que dentro do grupo dos discípulos de Jesus, nós temos Pedro, que negou nosso Senhor. Temos Tomé, que duvidou da ressurreição de nosso Senhor. Temos Filipe, que não sabia nem qual era o caminho a seguir. E cada um deles tem as suas dificuldades, até mesmo nós temos Judas, que foi o traidor. Judas, que era que exercia e ocupava um cargo de confiança no grupo dos apóstolos. Ele era o tesoureiro, um cargo de confiança. Então, assim na igreja é também. Então, nós não podemos pensar que todo mundo que está ali na igreja é santo e imaculado. Santo, santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo. Santo é só Deus. Nós todos estamos nesse processo. Então eu acho que está na hora da gente parar com essa bestajada de achar que todo mundo cometeu erro, de que condenar, julgar todo mundo. Vamos todo mundo cuidar dessa vida. Ó, eu recebi uma mensagem esses dias, achei tão interessante. Ela diz assim, ó, é tão difícil a gente cuidar da vida da gente que a gente passa para cuidar da dos outros. Parece que cuidar da vida dos outros é mais fácil do que cuidar da nossa própria vida. Hum, né? Não sei se vocês já repararam isso. Todo mundo tem resposta para os problemas dos outros. Se alguém está com um problema lá na família, a gente sempre sabe dar conselhos, né? Dizer assim, não, isso aí precisa tomar esse remédio, tomar isso, tomar aquilo. Ou então, não, isso aí precisa rezar mais, nós vamos lá nessa casa fazer oração, fazer não sei o quê, e aí pronto. Mas quando é com a gente, todo mundo esconde a mão. Todo mundo, ninguém quer nem saber, né? Quando bate na nossa porta, todo mundo dá uma de João sem braço. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tá na hora da gente começar a refletir mais sobre essa postura. A igreja, ela é santa porque ela é de Deus. Ela é do Espírito Santo de Deus. Ela é divina. Foi Deus que sonhou e quis a igreja. Mas ela é pecadora, porque ela é formada por homens e mulheres pecadores. Nós só vamos mesmo ter uma igreja santa e imaculada quando lá no céu nós formarmos a igreja triunfante, no qual nós seremos todos em Deus e Deus todos em nós, em plenitude. Então, por hora, eu acho que é hora da gente começar a pensar e refletir assim, nossos irmãos, quantos irmãos nossos não participam da igreja, não participam da comunidade por conta nossa, porque a gente julga, porque a gente condena. Claro, nós temos que tomar uma postura igual a de Jesus. Amar o pecador e abominar o pecado. Nós não vamos concordar com o erro de ninguém, não é isso que eu estou falando, não. Maria, pelo amor de Deus, eu estou falando no sentido de nós aceitarmos, acolhermos o outro, entendermos o coração e as atitudes do outro. E se ele buscou a Deus, reparem bem, buscou a Deus, ele não buscou você. Ele não está na igreja por conta de você, por causa do que você pensa, por causa do que você acha, como a gente deve comportar conforme o seu modo de pensar. Ele buscou a igreja porque ele quer se encontrar com Deus.
E quantas vezes nós afastamos essas pessoas desse encontro com Deus, com o nosso olhar repreensivo, com nossa língua maldita, com nossas posturas de se afastar dessas pessoas. Quantas pessoas certamente gostariam de vir, de entrar na igreja, fazer suas orações, rezar, tocar no manto de Nossa Senhora, mas nunca teve a oportunidade de fazer isso porque tem medo, não de Deus, não de Nossa Senhora, tem medo de você, tem medo do seu olhar condenatório, tem medo da sua língua que julga, tem medo de você desfazer dela lá no meio de todo mundo. Quantas pessoas pedem para a gente rezar por elas, porque elas mesmas acreditam que não podem entrar na igreja, porque lá é o lugar dos santos. E mal sabem elas que o pau quebra dentro da igreja. Que o pau quebra quando uma pastoral discorda da outra, quando um membro discorda do outro dentro da dinâmica pastoral. Quando o padre não faz o que o povo quer ou o povo não faz o que o padre quer, o pau quebra. Mal sabem elas que nós, às vezes, somos sepulcro calhados, bonitos por fora e por dentro verdadeiras podridões. Então, meus irmãos, minhas irmãs, está na hora da gente começar a refletir um pouquinho nossas posturas e ver que para ser discípulo de Jesus, todos, sem exceção, todos somos convidados. Depende de você aceitar ou não. Devo deixar claro também que somos discípulos de Jesus e não um do outro. Jesus disse: quem pega a sua cruz vem atrás de mim. Quem quer ser meu discípulo, pega a sua cruz e vem atrás de mim. E não atrás de Nossa Senhora, atrás desse ou daquele santo, dessa ou daquela pessoa. Não. Atrás de mim. E todos nós devemos seguir Jesus. Todos nós devemos ir atrás de Jesus. Se nós estamos indo atrás de quem quer que seja o santo, de quem quer que seja a pessoa, eu acho que nós estamos indo pelo caminho errado, né? Então está na hora da gente parar para pensar e refletir que nossas igrejas poderiam estar muito mais cheias de pessoas que precisam ser cuidadas, como diz o Santo Padre o Papa. A igreja, ela tem que ser um verdadeiro hospital, um hospital das almas, onde as pessoas vão e saem curadas, libertas, livres de todas as feridas, dores e males. Então, que Nossa Senhora nos ajude nesse bom propósito, um propósito difícil, mas não impossível para quem de fato quer ser discípulo de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.